A sexta leitura da Parashat Yitro, muito especial, os 10 mandamentos, a entrega da Torá. E desceu Hashem do monte Sinai na cabeça da montanha, e Hashem chamou para Moshe para a cabeça da montanha e subiu Moshe. Quer dizer, Hashem desceu, Moshe subiu, exatamente a ideia da Torá, trazer o espiritual para o material, trazer o céu para a terra e elevar, refinar o material para cima também. Será que quando a gente fala desceu, é desceu mesmo? Está escrito que é dos céus, Hashem falou. Como a gente falou, que Hashem ele trouxe os céus para cá e estendeu como se estende um lençol na cama. Tudo é óbvio, um modo de falar, uma representação espiritual do que aconteceu. E o que se a Kavod, com a honra, com o seu trono de Kavod, desceu para cá, para o Monte Sinai. E disse Hashem para Moshe, desce e adverte o povo, talvez eles vão estragar, fazer errado e acabar querendo subir para Hashem, se aproximar do Monte Sinai para ver, e vai cair do povo, vai acabar dando uma perda grande. Aí adverte para eles não subirem na montanha. Por quê? Para que eles não destruam a situação que eles estão, através que eles têm vontade de se aproximar de Hashem, eles vão querer ver, eles têm essa vontade, vão se aproximar e vai acabar dando uma situação complicada, porque mesmo se uma pessoa deles falecerem, para mim é como muito. Então eu não quero que ninguém faça isso. Pen Hirsu, destruição é quando a gente separa uma construção que ela está unida. Então a mesma coisa aqui, quando as pessoas saem de onde elas estão, elas são chamadas que elas estão destruindo, quebrando aquela situação. E também os Kohanim, que normalmente eles se aproximam para Hashem, eles fazem os serviços sagrados, também tem que tomar cuidado, talvez eles vão ser atacados por Deus, quer dizer, vão ser atingidos caso eles não respeitem o limite de não subir no Monte Sinai. Quem são os Kohanim? Ainda não tinham os Kohanim, filhos de Aaron, os primogênitos que o trabalho eram feitos, eram os Kohanim da época, que eles se aproximam de Deus, eles fazem os Korbanot, eles não podem se basear nessa importância e subir no Monte Sinai. Então eles devem se santificar, ou seja, devem estar prontos para ficar no seu local. Toda vez a palavra Kedushá é também questão de preparo, de reservado, então tem que ficar pronto para não subir, porque Penifrot talvez vai ser atingido, Pitsá, igual uma fenda, vai morrer, vai matar alguns deles e vai ser uma fenda, vai ser um problema neles. E disse Moshe para Hashem, o povo não pode subir no Monte Sinai, que você já advertiu a nós falando, limite a montanha, santifique, prepare eles para não subir. Não vai poder, não precisa advertir novamente, diz Moshe, porque eles já estão advertidos já há 3 dias, eles não podem subir. Quer dizer, não podem, eles não têm permissão. E aí Hashem fala, não, tem que advertir novamente. E disse Hashem, desce, porque você tem que se advertir, a gente já vai ver, e você vai subir, você e Aaron com você, e o Kohanim e o povo não devem tentar destruir, vocês não devem tentar sair de onde eles estão para subir para Hashem, porque talvez vão ser atingidos. Lered vai e desce e adverte novamente, porque a gente agiliza uma pessoa, a gente adverte ela antes da história e a gente volta e agiliza a pessoa, prepara ela para o ato na hora, ou seja, por mais que já foi falado antes, agora no dia tem que falar de novo, olha pessoal, não pode subir no Monte Sinai. Você vai subir, você e Aaron com você e os Kohanim, será que os Kohanim também junto? Não, ali vai subir você, então será que o Aaron vai junto? Então na verdade é o seguinte, Moshe Rabbeinu tinha um nível acima, então tinha uma divisória para ele. Aaron por si, os Kohanim por si. Moshe mais do que Aaron, Aaron mais do que os Kohanim. E o povo, todo o povo, não devem sair, não devem destruir a situação, como a gente falou, não devem sair de onde eles estão para subir. Penifrotzbam, aqui essa palavra, ela escreve com Hatav Kamatz, que é como Kamatz Katan também, né? Escreve com Kamatz, mas se lê Ifrotz. E não faz diferença, não muda do seu sentido, igual como apareceu antes, e Ifrotz com rolam, com o em cima, porque é normal, quando tem essa palavra com melopum, com rolam, quando ela vem junto com outra palavra, que é chamada makaf, essa linha aqui que conecta uma palavra na outra, então ela pela gramática, a pontuação vira hatav kamatz, e a pronúncia é a mesma, e o sentido é o mesmo, Ifrotz bam. E Moshe desceu para o povo e disse para eles, ou seja, disse para eles o quê? Exatamente essa advertência de não subir novamente. E agora, finalmente, vai começar os 10 mandamentos. E disse Elohim, disse Hashem, todos esses ditos para Moshe, lemor. Na verdade, esse lemor tem várias explicações para falar para quem, né? Para o povo responder que eles aceitam, ou lemor no sentido que até hoje nós estamos repetindo esses ditos da Torá que foram entregues no Monte Sinai. A expressão usada é Elohim, é o nome de severidade, como juiz.
porque tem parte na Torá que se a pessoa faz, ela recebe recompensa, se ela não faz, ela não recebe o castigo. Por exemplo, a pessoa quer dar um korban a mais para Deus de doação, então se ela não fez, ela não recebe o castigo. Mas os 10 mandamentos não é assim. Elohim é julgamento, né? Que ele está pronto para julgar, ou seja, tem que fazer, se não fizer, leva castigo. Todos esses ditos, porque todos esses ditos, vem te ensinar que a Kadosh Baruch Hu falou os 10 mandamentos de uma fala só, que é uma coisa que o ser humano não consegue falar. Então, por que logo depois está escrito os 10 mandamentos, cada um por si, eu sou teu Deus, não traz os teus deuses? Porque ele voltou e explicou cada fala separada. Primeiro ele falou as 10 juntamente, uma coisa milagrosa, e depois cada frase foi falada separadamente. E o curioso é que as primeiras 2 frases foi Hashem que falou, e as últimas 8 mandamentos foi Moshe. Então você pode reparar que o primeiro mandamento está, eu sou o teu Deus. O segundo mandamento fala, não terás o Deus perante mim. Já o terceiro mandamento já fala com a terceira pessoa, fala, não lembre o nome de Deus, não fala, não lembre o meu nome. Lemor, o que quer dizer para dizendo se estava todo o povo ali? Em geral, quando fala Vedaber Hashem é Moshe Lemor, que Hashem fala para Moshe para falar para o povo. Aqui o povo todo estava escutando, então o que quer dizer Lemor dizendo é para o povo responder. Quando Hashem falava, eu sou teu Deus, o povo respondia, sim. Falava, não traz os deuses, não. Cada mitzvah ativa ou passiva, Hashem falava o mandamento, ou Moshe, e o povo respondia sim e não. Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa dos escravos, ou seja, de uma situação de escravo total, escravo até na situação onde eles estavam ali no Egito. Vale a pena essa saída para vocês serem escravos para mim? Ou seja, eu tirei vocês de lá para vocês serem meus escravos agora. Outra explicação, como no mar, Hashem se revelou como um Gibor Milhamá, como um herói que faz guerra, e aqui ele se revela como um ancião cheio de piedade, né, como está explicado, que estava nos seus pés como uma livnat, como um tijolo, ou seja, na hora do Shabbat, na hora da escravidão, como a essência do céu, quando eles forem revelados, ou seja, Hashem aparece de várias maneiras para as pessoas, mas não muda nada na própria essência de Deus. Então vocês não podem pensar que são 2 poderes, Haz e Shalom, e sim, eu sou o mesmo que tirei vocês do Egito, o mesmo que apareceu no mar, o mesmo que está levando vocês em todo o canto. Então, já que tinha muitas vozes, podia pensar, Haz o Shalom, que tem vários poderes. Por isso que a gente fala, eu sou o Deus que do Egito, é um Deus só. E por isso, por que está escrito na linguagem singular, o teu Deus, não o Deus de vocês? Isso aqui tudo foi para dar uma chance, uma abertura de boca, uma chance para Moshe trazer uma defesa para o povo de Israel sobre a história do pecado do bezerro de ouro. Porque quando ele falou, Hashem, por que você está irritado? Você não mandou eles, você mandou só a mim. Eu sou o teu Deus, na linguagem singular. Só para mim, era tudo isso feito para ter uma chance de defesa para Moshe defender o povo. Da casa dos escravos, da casa de Faraó, que eram escravos para ele. Ou será que eles eram escravos dos escravos no Egito? Está escrito, o versículo fala da casa dos escravos do Faraó, ou seja, a gente era escravo do rei, não era escravo do escravo. De qualquer jeito era uma situação complicada e Hashem tirou a gente de lá. Não terás outros deuses, acherim, outros, alpanai, na minha frente. Por que está falando isso? Porque está escrito, não faça, fazer idolatria. Mas se já está pronta a idolatria, de onde a gente sabe que não pode ter idolatria, talvez você fala, não terá para você. Por que essa linguagem Elohim, Acherim, outros deuses? Na verdade, eles não são divindade. Só que os Acherim, os outros, fazem sobre eles, aceitam sobre eles como divindade. Mas não faz sentido explicar outros deuses como se tem Deus e tem outros deuses, porque seria um desrespeito para Hashem chamar as idolatrias de divindade também. Outra explicação, o que quer dizer outros deuses? Que eles se fazem de outros, de estranhos para quem serve eles, porque as pessoas gritam e não atendem, como se fosse um estranho, um outro que não conhece no mundo ele. Alpanai, na minha frente, ou seja, enquanto eu estiver vivo, ou seja, para sempre. Para ninguém falar que a Avodah Zará era só por algum momento. Enquanto eu estiver aqui, para sempre, nunca pode ter outra coisa fora de Hashem. Não faça para você estátua, qualquer imagem do céu, acima do céu, terra embaixo da água, embaixo da terra, ou seja, de qualquer ser que você encontrar no mundo, em qualquer canto. A palavra pesel, que é estátua, por que é esse nome? Porque ele nifsal, ele é esculpido. E toda tmuná, toda imagem daquilo que está no céu, qualquer coisa, sol, lua, etc., nada disso pode fazer estátua. Não se curvem para eles, não sirvam eles, porque eu sou o teu Deus, um Deus vingador, modo de falar, que lembra o pecado dos pais para os filhos, para a terceira geração e para a quarta geração, para os netos e para os bisnetos, para quem me odeia, para quem continua no caminho errado. O que quer dizer um Deus vingador?
que ele vai vingar para castigar, ele não vai perdoar sobre a Avodah Zará. A Avodah Zará é um pecado muito sério porque é uma traição para Hashem aquilo. Então ele vai prestar atenção para castigar, não vai deixar passar. Lesonehai, como a tradução do Onkelos fala, quando a pessoa continua seguindo o caminho dos pais, então o pecado dos pais, os filhos também levam. E agora Deus guarda a bondade, a pessoa faz para 2000 gerações, como a gente vai ver na continuação. Então, conclusão, a característica boa, ela é melhor que a ruim, que a do castigo, 500 vezes. Uma é para 4 gerações, é para 2000 gerações, então o bom é muito mais. Você recebe, Deus faz bondade para milhares, ou seja, para 2000 gerações, para aqueles que me amam, que cumprem os meus mitzvot. Ou seja, a bondade que a pessoa faz, Hashem guarda 2000 gerações. Então, como a gente falou, é muito melhor, muito mais, 500 vezes mais. E o terceiro mandamento, não deve lembrar o nome de Deus, Hashem, teu Deus, à toa, que não vai limpar Hashem, não vai deixar de castigar aquele que lembrar o nome dele à toa, Lashav Hinam, de graça, à toa, Lehevel, fútil. O que seria um juramento em vão? Pessoa que ela jura uma coisa que é óbvia, que é sabida por todos. Por exemplo, ela jura que aquela coluna de pedra, aquela é ouro. Então isso aqui é um juramento não só falso, um juramento à toa, porque ninguém vai nem acreditar numa coisa dessa. Zachor et Shabbat lekacho, o quarto mandamento, lembre o dia do Shabbat para santificá-lo. A gente sabe que Deus falou Zachor e também falou guardar, que é as proibições do Shabbat, não profanar o Shabbat, foram faladas de uma vez só. Lembrar o Shabbat, o lado positivo, e guardar o lado passivo de não profanar. E assim também, por exemplo, está escrito que quem profana o Shabbat merece morte. Por outro lado, está escrito que tem que fazer sacrifícios no Shabbat. Então, mesmo Deus falou as mesmas leis, por mais que a gente não pode mexer em fogo em casa, e no korban, no sacrifício, a gente pode fazer. A mesma coisa, não pode vestir chatnez, lã com linho, mas se eu tenho um pano, uma roupa de linho, eu devo colocar fio de tzitzit, que é de lã. Um outro exemplo, a pessoa não pode casar com a esposa do irmão, mas se o irmão falecer, existe uma mitzvah de ibamá, de ibum, de casar, tem vários detalhes. Então Hashem falou ao mesmo tempo essas duas regras. Achad Elokim, Deus falou um e eu escutei dois, ou seja, era uma coisa só, ao mesmo tempo dois. Zachor é lembre no ativo, paolo, que nem comer, alor, andar, ou seja, sempre lembre o Shabbat. Se você, por exemplo, no meio da semana encontrou um objeto, encontrou algum alimento, alguma coisa legal para o Shabbat, você já guarda o Shabbat. Zachor, fique lembrando do Shabbat. 6 dias você vai trabalhar, fazer todo o seu trabalho. Ou como assim todo o trabalho? Eu termino todo o meu trabalho em 6 dias? Quando chegar o Shabbat tem que ser nos teus olhos como se tivesse todo o teu trabalho feito, não tem que mais pensar em trabalho. E no 7º dia é Shabbat para Hashem, é sagrado, não faça qualquer tipo de trabalho, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu animal e o convertido que está na tua cidade. O que quer dizer os seus filhos? Os menores, porque os grandes já estão advertidos, porque a própria proibição de cumprir o Shabbat. Até os menores, você que é mais velho, você tem que cuidar para que os menores cumpram o Shabbat. Por isso está escrito que se uma criança, por exemplo, vem apagar um fogo, a gente não deixa ele no Shabbat fazer isso, a gente impede ele, porque o Shabbat dele está sobre nós também, a nossa responsabilidade. Por que a gente tem que descansar no Shabbat? Porque 6 dias Hashem fez o céu e a terra, o mar e tudo que tinha neles, e descansou no 7º dia, e por isso Deus abençoou o Shabbat e santificou. Obviamente que descansar para Deus é modo de falar, Deus fala que ele descansou para a gente aprender, se nós que trabalhamos e se cansamos, muito mais que a gente tem que descansar no Shabbat. Hashem, ele não se cansa com nada, e mesmo assim, ele modo de falar descansou no Shabbat, que na verdade descansar quer dizer voltar para a sua essência. Abençoou e santificou o Shabbat, ele abençoou o Kuman que vinha em dobro na sexta e santificou que no Shabbat não caía. E o 5º mandamento, respeite seu pai e sua mãe para que prolongue seus dias sobre a terra que Hashem, teu Deus, vai te dar. Se você ter rabet, se você respeitar, vai prolongar, e se não, vai encurtar, Shalom, porque os ditos de Torá devem ser estudados como uma lei de um rei. Quando ele fala, faz isso que vai ser aquilo, você entende também o ao contrário, do sim você entende o não, do não você entende o sim. Lotitzar não pode assassinar, Lotinav não pode cometer adultério, Lotignov não pode sequestrar, não pode responder um testemunho falso do seu amigo. A palavra tinaf, o verbo niuf, é sobre uma mulher casada. Um homem que tem relação com uma mulher casada, então isso aqui é tinaf, esse adultério. E está escrito, motumat, vai morrer os dois que te fizeram esse pecado. Então a linguagem usada desse verbo niuf é nesse caso. Lotignov, se a gente for traduzir literal, seria não roubarás, mas o sentido é de roubar alma, de sequestro. Tem outro versículo na Torá que fala Lotignov, que é sobre dinheiro. Será que aqui
quem falou, talvez aqui seria sobre dinheiro, então a gente entende pelo assunto que está falando no resto. Como falou, não matarás, não cometerás adultério e não roubarás, então esse roubo está na classe desse tipo de pecado que merece morte, ou seja, é o sequestro que merece morte. Lotarmod bederecha, você não pode cobiçar a casa do teu amigo, não pode cobiçar a esposa do teu amigo, o servo, a serva dele, o burro, o choro, o boi dele, o burro dele, tudo que o seu amigo tem. Uma explicação interessante, uma maneira para a gente não cobiçar é pensar nesses últimos 3 versículos. Tudo o que ele tem, se enxerga uma coisa do outro, ele é muito especial, ele tem muita coisa boa, olha tudo, olha em volta, olha o pacote inteiro, assim a gente não vai cobiçar.